Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live falando sobre a medida provisória 936, que é o assunto do momento. Tudo bem com vocês? Pessoal, tranquilo? Questão do áudio, se vocês estiverem ouvindo bem, me dá um ok. Tudo bem? Bastante gente já aí aguardando para a live. Isso aí. Vamos lá, pessoal. Tá? Me digam aí se está tudo ok em relação ao áudio para a gente poder conversar aqui, bater um papo sobre essas medidas, sobre essa medida provisória 936, a questão aí ainda da suspensão de contrato de trabalho, de tudo aquilo que está acontecendo em relação aos erros, né? Tá tendo tanto problema agora e o que a gente vai fazer mediante a essa situação que o empregado já deveria estar recebendo o benefício, né? Então vamos lá. É isso aí. Ó, o pessoal fazendo já bastante perguntas e a gente vai trabalhar bem em cima disso mesmo, em cima das dúvidas de vocês. Vamos aumentar aqui o áudio, ver se fica melhor. Tá? A princípio tá no máximo aqui, tá ok. Isso aí. Às vezes tem que dar um F5, vocês que estão aí participando, para dar uma atualizada aí, tá bom? O tempo aqui já deu uma esfriadinha. E aí, em vocês está friozinho também? Aqui em Santa Catarina a gente já tá com um pouquinho de frio, né? Isso aí, de onde é que vocês estão falando? Pessoal participando aí de todo o Brasil, a gente aí diariamente conversando com o pessoal aí de fora, né? Do Brasil inteiro para tirar as dúvidas. Pessoal, tenho uns recadinhos para vocês aqui no início. Nós estamos aí agora, sábado, no período da tarde, das 13 às 17 horas, nós teremos um curso específico da medida provisória 936. Ele vai falar sobre todas as deixa eu melhorar meu áudio aqui. Acho que vai melhorar, estava muito para baixo. Vamos arrumar aqui o microfone, senão não adianta. O pessoal tem que me ouvir. Tem que ouvir aí, né, gente? Senão não adianta. Vê se melhorou aí. Melhorou o áudio aí para vocês? Vamos mexer aqui no microfone, a gente faz ao vivo mesmo. A gente vai se ajustando aqui, né? Até que a gente consiga um áudio bom para vocês me ouvirem bem. Está muito para cima. Vamos lá. Aqui. Bom dia, pessoal dando bom dia aí. Isso aí. Pessoal, então, como eu estava falando para vocês, a gente ainda está com muitas dúvidas em relação a essa medida provisória 936. Ela tem aí a questão da suspensão contratual, a questão da redução de jornada, e ela está realmente aí com bastante... A gente tem ainda bastante dúvidas acerca desse assunto. Absolutamente normal, tá? Porque as coisas vão acontecendo agora, e ao passo que as coisas vão acontecendo, vão surgindo as dúvidas. Isso mesmo, vai acontecendo, né? E a gente vai ajudando vocês na medida do possível, tá? Nós temos aqui, para agora no sábado, né? Nós vamos ter uma tarde inteira de imersão sobre essa medida provisória 936, falando todos os aspectos tanto do direito material quanto do direito processual, tá? Porque essa medida provisória ela é realmente muito polêmica. Pode ver que eu tenho estado aqui bastante com vocês para tentar tirar as dúvidas e mesmo assim, né, eu vejo bastante comentários ainda, bastante dúvida sobre essa medida provisória 936, porque tem empresas que já adotaram desde o início e tem empresas que estão adotando agora. Fizeram primeiro lá as férias, depois fizeram a questão de banco de horas, e aí assim por diante, né? Foram adotando outras medidas e agora chegou a um ponto em que muitas empresas não têm mais o que fazer a não ser a suspensão realmente do contrato ou a redução de jornada, porque muito embora muitos municípios já tenham retornado aí às atividades, ainda está um pouco fraco, né? A gente sabe que tá meio devagar as coisas ainda.
tá? Então, é natural até que isso tudo passe, essa questão da pandemia, e a gente sabe que vai longe ainda, né? Espera-se que não, mas estima-se que vai ainda, né, um pouquinho além essa situação, correndo o risco, né, de inclusive prorrogar essa questão das medidas provisórias, de suspensão e tudo mais, tá? Então, pessoal, como tem muita dúvida e a NIT está sempre preocupada em realmente atualizar aí os nossos participantes, tanto com conteúdo gratuito, como também com material, com aulas, tá? Nós temos aí sábado uma imersão sobre toda essa medida provisória, a 936, com o professor Rafael Bastos, ele que também é advogado, especialista na área trabalhista, previdenciária, e ele vai tratar sobre esses temas com vocês durante a tarde inteira de sábado. Então, a gente tem aí um curso, uma imersão sobre essa medida provisória 936 no sábado, das 13 até as 18 horas. Vai ter um intervalinho ali de 20 minutos para vocês tirarem todas as dúvidas. Este, na verdade, é um curso onde vocês vão ter também uma certificação de participação de 5 horas desse curso. E o investimento, pessoal, ele é apenas de 12 vezes de R$ 14,32. Então, esse valor, ele pode, esses R$ 14,32, o valor à vista dele é 147, ele pode evitar uma série de problemas aí para as empresas, a partir do momento que a gente vai sanar todas as nossas dúvidas no que diz respeito a 936, né, em relação a essas reduções, também em relação a 927. Então, eu convido vocês a participar. Aqui abaixo da live tem o link para vocês participarem desse curso. Eu oriento vocês, o professor Rafael, excelente professor, né? Ele é da área do direito, então ele tem todo esse viés, esse foco aí na área de questão processual, para conseguir nos dar a orientação aí, tá? Em relação ao que pode vir a acontecer para a gente orientar o cliente de maneira mais segura. Então, eu convido vocês aí a se inscrever. Tem também aqui no próprio chat o linkzinho falando sobre o curso e no finalzinho eu vou mostrar a página ali também, se vocês quiserem entrar dentro do portal da NIT Treinamentos para vocês fazerem a inscrição. Mas é de suma importância nesse momento a gente se manter muito atualizado em relação a tudo que está acontecendo. Então, o conhecimento é investimento, né, pessoal? Muito embora, como eu digo, a gente vem aqui, faz o conteúdo gratuito, mas a gente não consegue sanar todas as dúvidas. Por mais que eu venha todos os dias aqui, as dúvidas são recorrentes aí, né? Muita dúvida, tá? Então, é só participar, aí no linkzinho tem, e tem o valor também, que é um valorzinho bem acessível para o momento que a gente está vivendo, pelo conteúdo que vai ser ofertado e pelo professor, né? Que ele tem aí uma experiência vasta nessa questão aí de direito trabalhista e também reconhece aí qual é a interpretação correta de tudo que está acontecendo dessas medidas provisórias, tá bom? Depois eu quero mostrar ali o portal para vocês. Mas agora nós vamos então começar com a nossa aula Tira Dúvidas, tá? Porque tem bastante situações aqui e a gente vai ver. Tem questões que a gente vai ver que não tem solução ainda. Vamos lá. Bom dia, pessoal, aqui, vamos lá. Mandei por engano a redução de um empregado que não assinou o acordo de redução de jornada. O que fazer? Aqui, a Maria Vilma Barros, né? Se mandou porventura por engano, ainda não tem a opção de exclusão da informação. Tá para acontecer uma atualização agora no dia 17 de maio em relação ao próprio aplicativo, em relação ao empregador web, e é para sair essas atualizações, nessa atualização é para sair a possibilidade de exclusão. Aí, Maria, a gente tem só que ver qual foi a data que foi mandado errado, para ver se não vai acontecer, porventura, um pagamento de um benefício emergencial. Se, porventura, acontecer o pagamento do benefício emergencial, a empresa vai ter que fazer a devolução para a União deste valor. E aí vai lá e exclui a informação, tá? Então, vai lá e faz a exclusão disso. Isso saiu na própria portaria 10486. Ela fala dessas questões, né, que vai ter que devolver o valor caso chegue a acontecer o pagamento por engano no prazo que ainda não deu para excluir a informação.
E neste caso é bem complicado mesmo, porque só excluindo. Não tem outra opção de alteração, porque não vai alterar nada, vai realmente só excluir. Então, vai ter que esperar para poder ter a exclusão realmente. Vamos lá. Aqui é a Simone Alves. Preciso de uma ajuda. Vamos lá, vamos ver se eu consigo te ajudar. Que às vezes ao vivo aqui tem situações que a gente não consegue, né? Precisa estudar, precisa analisar. Fizemos para um cliente a suspensão de contrato de 70%. Ocorreu tudo bem. No dia 2/4, conta corrente da Caixa, CTPS, diz que está ok, mas até agora o bem não foi depositado. Isso é um problema, realmente. Isso tem acontecido, tá, pessoal? Como foi o Brasil inteiro solicitando esse benefício, é muita gente solicitando, tá? Então, você pode, tem duas opções aqui, Simone, tá? Verificou lá, está acompanhando o processo dentro da CTPS. Tem que verificar se ali aparece a conta, se você disse aqui que foi botada uma informação de uma conta corrente, mas pode ser que eles não tenham encontrado essa informação dessa conta corrente, então é bom o empregado dar uma olhada e verificar se isso não está lá ou não foi depositado na Caixa, verifica se ele não tem alguma outra conta vinculada à Caixa ou vinculada ao Banco do Brasil. Mesmo que uma conta corrente, uma conta poupança, pode ser que esse valor esteja lá, ou se tiver algum problema que eles não conseguiram identificar a conta, eles podem ter criado aquela conta digital. Então, aí você dá uma consultada de novo, manda ele atualizar o aplicativo da CTPS digital, é bem importante, atualiza, para ver se lá já está informando certinho, né, a questão ali de onde o valor foi depositado. Ou existe ali já os aplicativos, você pode entrar ali no Banco do Brasil ou também na Caixa Econômica Federal para fazer a consulta através do CPF, tá? Então, é bem provável, Simone, que se está tudo ok, se está aparecendo para ele, pode ser que tenha acontecido isso, tá? É bom investigar e aí já resolve o problema. Se porventura verificou e não tem nada, aí dá uma ligadinha para o 158, porque se está tudo ok, teoricamente já deveria estar liberado e possivelmente já esteja, só que em outra conta, né? Hoje é dia 7/5. Aqui o Gilvan da Silva, envie os arquivos de redução de 90 dias. A empresa voltou a trabalhar nos 30 dias e só reenviar o novo arquivo de 30? Exatamente, aqui o Gilvan da Silva. Porque o que acontece? Essa informação ela vai sobrepor a primeira. Então, como você vai colocar a mesma data de início, uma sobrepõe a outra. Então, você manda a informação com a data inicial e a data final, e aí ele volta a trabalhar. Não esquecendo, gente, que essa redução tem que observar sempre aqueles prazos de informação, de acordo com o trabalhador, que tem lá pela portaria, que tem os 2 dias, né, contados da data do novo acordo, para você fazer essa informação. Então, sempre não podemos deixar de fazer dentro do prazo isso, tá bom? Vicentina Amaral, não consigo fazer a solicitação do segundo período de suspensão de 30 dias. Operação não realizada. Já existe um requerimento processado para este trabalhador em campos obrigatórios. Isso está acontecendo, isso é um problema que eles vão solucionar ainda, tá? Você vai conseguir fazer isso. Não sei te dizer com certeza se vai ser pela atualização ou se isso vai acontecer antes, tá? Porque estão tendo realmente, assim, antes de ter efetuado o primeiro pagamento, todos estavam conseguindo reenviar. Mas agora, depois que já foi feito o primeiro pagamento, ele está dando essa mensagem mesmo, tá? É bem isso que vem acontecendo. Vamos lá. Tá? Esse foi o William, né? Aqui a Sara, informei o nome errado na suspensão de trabalho, não consigo alterar o que fazer, já tentei enviar novamente, o sistema não aceita. Tentou enviar e ele não aceita a informação com o nome correto. E aí aqui, Sara, você fez a informação, ok, tá? E aí ele fica como? Ele fica processando, como é que fica lá? Me diz aí como é que fica quando você fez a informação de um dado errado. Porque é isso, você teria que, teoricamente, fazer o seguinte, ir lá no empregador web,
colocar as informações, alterar as informações, colocar ela correta, deixar o mesmo prazo e tudo, e reenviar, tá? Então, se o sistema não está aceitando, pode ser aquela questão, né, de como já aconteceu o primeiro pagamento aí para grande parte, pode ser que seja um problema do sistema, mas o procedimento é esse mesmo. Você tem que ir lá e alterar as informações que foram erradas para poder conseguir. E não esqueça, pessoal, sempre que vocês forem fazer uma alteração, que deu um problema no sistema, algo desse tipo, sempre façam um print da tela e deixa printado isso guardado, porque senão depois vocês, se tiver alguma situação em que o pagamento for pago depois, ou que eles não tiverem recebido a primeira informação por falhas no sistema, aí o empregador não vai arcar com isso. Então, sempre faça um print da tela, que é o caso aqui da Sara. Vai lá, Sara, printa a tela, vê o que está acontecendo e envia de novo, tá? Porque depois a gente pode ter alguma solicitação de algum recurso administrativo por falha do sistema e ter que provar isso, tá? Que você enviou no prazo e tudo mais. Até quando eu posso fazer a suspensão? Aqui a Ariadna Vidal. Bom, a suspensão, ela é de 60 dias e ela está vigente pelo período em que nós estamos vivendo de calamidade pública. O período da calamidade pública, por lei, ele está previsto até o dia 31 de dezembro agora de 2020. Tá? Então, via de regra, esse período. Esse período pode ser alterado para mais ou para menos, conforme ande a situação aí da Covid-19, tá? Então, ele é todo voltado para essa questão, né, da pandemia que a gente está vivendo, por isso é que tem o período da pandemia. Então, por enquanto, você pode fazer até ingressar com ele até o dia 31 de dezembro. Lembrando que são para admissões que tenham acontecido a partir do dia 1º de abril de 2020. Admissões anteriores não vai ser aceito para o benefício até o presente momento. Ele não aceita o benefício emergencial e ele também não aceita a questão da redução de jornada. Por quê? Porque ele foi criado, né, a partir do momento em que nós tivemos aí a questão da calamidade pública, né? Se porventura foi feita uma admissão posterior a isso, tá? Ele não vai aceitar. Tá? Então, é bem importante essa questão da gente deixar os empregadores bem cientes, tá? Que as admissões que aconteceram posteriormente não farão parte aqui dessa questão da questão de poder aderir aos benefícios, tá bom? O que mais? Vamos lá. Dúvida é o que não falta para nós, né? A gente está aí num momento bem delicado mesmo. Bom dia. Aqui, a parte de terceiros da GPS reduzida a 50%. Aqui, Fátima Gomes, sim, tem a redução a 50% pela medida provisória 932, se eu bem me recordo, o número dela, que tem a redução ali da alíquota de terceiros em 50%. Como que você vai fazer? Nós temos a função de GFIP e nós temos a função em relação já à DCTF Web. Na GFIP, você não vai conseguir alterar os códigos, ela não está preparada para isso. Então, você vai declarar a GFIP normalmente e você vai desconsiderar a GPS gerada pela GFIP e vai efetuar a GPS ou pelo teu sistema de folha ou avulsa. E você vai recolher a menor terceiros, você vai recolher o terceiros com aquela redução. Aí tem que verificar qual o percentual, né? É 50%, mas tem que verificar dentro dessa alíquota de terceiros quais são, tá? Ali o do sistema S que foi reduzido. Aí você vai fazer, você dispensa a GPS. Já na DCTF Web, quando você envia informação para o E-Social, o E-Social já entende que tem a redução dos 50% e a tua guia tá ok, tá normal lá, a tua DCTF Web, tá? Regina Borges. Foi feita a suspensão para 30 dias, no dia 8/4, vencendo em 7/5. Qual o prazo que eu tenho para renovar para mais 30 dias? Bom, se ele ficou até o dia 7, a renovação começaria amanhã, mas se porventura não precisa agora, é dentro do período de calamidade pública. Vamos supor que volte às atividades, né, agora, no dia 8, tudo certo, e daqui a pouco, mais lá para frente, precisa suspender de novo.
A princípio, ele não traz nenhuma vedação hoje na medida provisória, nem na portaria, que você não possa suspender mais para frente. Retoma as atividades, tendo dificuldade novamente, vai lá e suspende. Por quê? Porque tiveram aqui atividades que foram suspensas, voltaram a ter atividade, vamos que lá para frente ocorra a suspensão das atividades novamente, aí você pode, respeitando os prazos, que é de 60 dias e que é dentro do período de calamidade pública, que é até o dia 31 de dezembro. Tá bom, Regina? E não esqueçam, pessoal, todas essas dúvidas acerca de tudo isso, né? Nós teremos aí esse curso sábado, a tarde inteira, uma imersão nessas medidas provisórias aí para sanar toda e qualquer dúvida, tá? Vai ser ali com o nosso professor especialista em direito do trabalho, né? Então, vale muito a pena você participar, porque ele vai tirar as suas dúvidas pontuais, né? O nosso professor Rafael Bastos, e ele vai, então, ajudar a esclarecer aí. Imagina, é uma imersão, é uma tarde inteira falando de medida provisória. É muito conteúdo, é muita informação, eu oriento vocês a participar, tá bom? O investimento, como eu falei para vocês, é apenas 12 vezes de 14,32. E é online, é AD, né? Você fica aí no conforto da sua casa assistindo, tirando as suas dúvidas também, assim como vocês estão fazendo aqui, tá bom? Só que lá o conteúdo são 5 horas, né? Não é uma horinha que a gente fica aqui 50 minutos. São 5 horas de imersão nessas medidas provisórias. Um precinho tá bem acessível, realmente vale muito a pena. Aqui a Regina já foi, vamos lá. Aqui a Edicleia Martins. Redução de carga horária de 50%, receberia 50% pela empresa e 50% pelo governo, sobre o valor do seguro-desemprego. Mas se a colaboradora tem cadastro de MEI, ele teria direito a 50% do governo? Sim, por que tem, Edicleia? Porque esse benefício emergencial, nessa situação específica da redução de jornada com redução de salário, a gente está tratando de uma situação específica em que eu sou funcionária da NIT Treinamentos e eu tenho a minha empresa como MEI. O que está acontecendo? Está acontecendo uma redução aqui na NIT Treinamentos, eu na minha função de empregada. Então, sim, eu vou ter direito mesmo que eu tenha a minha renda como MEI, porque é outra situação. Aqui a gente está falando de uma redução, de uma suspensão de um contrato de trabalho. E a medida provisória, ela fala que esse benefício emergencial, ele é para manutenção do emprego e da renda. Então, eu tenho emprego e eu tenho renda como funcionária da NIT Treinamentos, ao mesmo que eu tenho o meu MEI e presto serviço para outras empresas. Então, sim, vai ter direito aqui também, desde que feito o cadastramento, tudo certinho, Edicleia, vai ter sim, tá bom? A Fátima Gomes, depois temos que pagar a diferença. Vamos lá para cima para Fátima. Sim, Fátima, o que acontece? Se porventura você informou uma data errada ou tiver alguma divergência em relação à informação da empresa, em que o benefício, por exemplo, tenha sido pago a menor para o trabalhador, você vai pagar a diferença para o trabalhador. Ou se foi pago a mais para o trabalhador do que deveria ter sido, quem vai fazer o reembolso para a União é o empregador também, tá? É necessário que se faça esse reembolso sempre que houver um erro por parte da empresa. Claro que erros de sistema não poderão ser aí suportados pela empresa, por isso que é bom printar tudo aquilo que aparece aí, tá? Em relação ao que vocês estão fazendo, vai lá, printa e guarda essa informação, porque para qualquer situação posterior, vocês têm como comprovar, tá? Em que é realmente aí uma questão da união, é uma questão do sistema mesmo, tá bom? Tá? Aí é que tem lá no artigo, na própria portaria 10486, lá no artigo 10, ela fala da informação e da alteração, no artigo 10, e lá no parágrafo 3º, ele fala, né, da ausência da comunicação pelo empregador nos prazos. Responsabilidade pela devolução à União, responsabilidade pela a questão do pagamento para o trabalhador. Então, tem que cuidar bastante isso. E, às vezes, a gente, na pressa, é muito cliente, é muito funcionário, a gente é humano e pode errar, então, mas tem que fazer com calma aqui.
Aqui é Cibele Freire. Eu fiz de uma empresa a redução dos funcionários de 70%, agora no dia 24 de abril. Porém, o empregador decidiu alterar para suspensão. Então, você fez uma redução e quer alterar para suspensão a partir de 1º/5. A primeira solicitação não tinha sido processada. Será que foi substituída? Olha, se você vai substituir, a Cibele, até onde se sabe em relação ao sistema, se você colocou o mesmo prazo de início. Aqui na suspensão, você vai colocar como prazo de início dia 1º/5. E, consequentemente, lá existe uma informação de redução com um prazo de 24/4. Então, teoricamente, não sobrepõe, a data inicial é diferente, aí um é redução e o outro é suspensão, então não sobrepõe por ser aí informações diferenciadas, via de regra, mas fica acompanhando, Cibele, tá? Porque daí vai ter aqui o pagamento da proporção da redução para os funcionários do dia 24 até o dia 30 de abril, e a partir do dia 1º de maio, aí vai ter a questão da suspensão. Via de regra é isso aí mesmo, tá tudo certinho. Aqui a Fátima Gomes, o sistema S na GPS depois tem que pagar a diferença? Não, Fátima, aqui a Fátima tinha questionado antes do sistema S de terceiros, né, na GPS. Você não precisa pagar a diferença porque isso é um ganho, é uma redução, que é um direito que foi dado, tá, para as empresas. Então, não é uma prorrogação, foi realmente uma redução durante esses períodos, tá, durante determinado número de meses, que a empresa não vai pagar agora e não vai pagar depois. O que a empresa vai pagar depois é aquilo que tem previsão para prorrogação de pagamento, que é em relação ao INSS, a cota patronal, ao RAT. Isso foi prorrogado. Agora, o sistema S foi dado para as empresas um desconto, uma redução de 50% lá em algumas contribuições do sistema S. Então, você não vai pagar depois. Você vai ter um valor declarado a maior na GFIP e uma GPS recolhida a menor. Mas a Receita, ela entende pelos códigos que ela tem declarado lá e ela não vai te cobrar. Mas se porventura vier cobrar, é só confrontar as informações que está tudo certo. É questão de GFIP mesmo. Aqui a Diana Pereira. O funcionário pediu demissão 7 dias depois da redução de jornada e salário. Como proceder à exclusão? Porque o período mínimo é de 15 dias. Aqui. Olha, aqui em relação a essa situação aqui que nós temos, tá? Como ele teve a redução, como é que a gente vai fazer? Hoje não tem a questão da redução ali de... Não tem a questão da redução, da exclusão, perdão, tá? Não tem ali, da exclusão. Vamos ver. Deixa eu só verificar aqui se tem, a princípio, nada ainda, tá? Você vai ter que, se vai excluir essa informação, vai ter que aguardar. Como eu disse, acredito que ali pelo dia 17 vai sair essa atualização aí já com isso, tá? Deixa eu só ver aqui uma questão. Aqui foi a suspensão que foi feita, né? Aqui, ó. Foi funcionário pediu demissão, não, redução de jornada. Foi na redução. Na redução de jornada. A data da comunicação, o período. Isso aí. Não tem nada ainda, tô só dando uma olhada, ver se saiu alguma coisa, que às vezes a gente tá aqui conversando e no meio da conversa acaba saindo, né? Isso aí, não tem nada ainda. Tá aqui, deve estar saindo daqui a pouco essa questão, tá? Mas aqui, como procedor, porque o período mínimo é de 15 dias. Essa questão do período mínimo ali, eu entendo que a questão toda é que houve a redução, né? Então, mesmo que tenha sido por um período inferior a 15 dias, para mim mantém, tá? Só tenho que ver, certo?
essa questão de 15 dias. A princípio, não tem previsão aqui sobre a medida provisória desse mínimo. O que eu já ouvi falar nesse mínimo aqui, mas a princípio é o sistema que está dando problema, né? Mas não que a legislação traga ali. Na medida provisória 936, ela fala aqui da redução de jornada com redução de salário, ó. Fica garantido preservação do emprego, a redução da proporcionalidade, a suspensão. E ele fala no prazo máximo aqui de 90 dias. Mas a questão dos 15 dias, eu já vi essa questão, mas a princípio é só, pessoal, tá? Eu vou verificar melhor, mas os 15 dias, ele seria só por uma questão do sistema, tá? Ele não fala nada aqui da redução da proporcionalidade, né? Aqui, redução de 25%, jornada de trabalho, da cessação. A questão de 15 dias, ele não tá mencionando isso. Mas eu sei que tá dando problema, tá? Eu tô ciente disso, que tem problema lá na hora. Vamos ver se não vem uma atualização aí já também corrigindo isso, tá? Aqui, DP, Maurílio Escritório. Como fazer a comunicação da prorrogação de suspensão do contrato por mais 30 dias? A prorrogação, então, você vai enviar as informações com a data, né, do início do segundo período e o final. É só enviar novamente. Dúvidas do E-Social serão esclarecidas? Pode perguntar aí, Daniel. Se eu conseguir chegar lá na sua resposta, da sua pergunta, eu esclareço sim, tá bom? Pessoal, a gente tá aí com 530 pessoas participando ao vivo e eu só tenho 126 likes. Não deixa de dar um joinha aí para a NIT Treinamentos, para a gente poder estar aqui todos os dias e para que o nosso conteúdo gratuito, ele seja distribuído pelo YouTube. Então, o like, ele faz com que essa informação, ela seja divulgada mais ainda no canal, tá? Mais ainda pelo YouTube para outras pessoas. Então, o que eu peço para vocês, a colaboração para a gente continuar aqui trazendo o conteúdo gratuito, vai lá e dá o like, né? Vai só ali, marca o joinha. Para quem não sabe, é ali a mãozinha, né, dando um positivo, vai lá e marca pra gente continuar aqui trazendo conteúdo gratuito para vocês, tá bom? É isso aí, o pessoal já tá dando like, né? Não deixa de dar like. Aqui o Cláudio Henrique Miranda. Em relação ao pagamento do benefício emergencial ao empregado, a empresa terá no empregador web como consultar o valor pago ao empregado? Ali no empregador web, a questão do valor, ele sai realmente lá sai para o trabalhador, porque isso é um benefício do trabalhador, tá? Aqui, o Cláudio, né? Aqui a questão do pagamento, ele vai aparecer. Deixa eu ver se tem alguma coisa lá, Cláudio. Eu não cheguei a ver essa situação aqui. Vamos olhar lá. Empregador web. Vai ter situações aqui que eu ainda não visualizei, tá, pessoal? Eu não vi ainda, mas tão logo a gente tem, eu trago aqui para vocês. É bem tranquilo. Que ao vivo é mais difícil da gente pesquisar, tá? Aqui o empregador, né, vai acessar o empregador web e vai fazer, a princípio, essa informação é do trabalhador, tá? Mas eu vou verificar certinho aqui e eu já vejo para vocês essa questão da consulta do empregador, tá? Até se alguém, pessoal, estiver aí participando, quiser me auxiliar nessa questão, eu ajudo, porque o objetivo aqui é a gente se ajudar e trazer informação para quem está fazendo a pergunta. Então, vocês que estão fazendo a consulta do bem, alguém já conseguiu aí no empregador web ver o valor que foi pago ao empregado pelas informações do empregador web? Porque, a princípio, o empregador web, via de regra, como é igual ao seguro-desemprego, não seria para aparecer, é o próprio empregado que consulta. O pessoal vai, se tiver aí o pessoal que já conseguiu consultar, fala para nós aí para a gente conseguir ajudar o Cláudio, tá bom? Aqui, Murilo, né? Valdemir Machado. Só enviar um novo arquivo com a nova data e dentro do prazo de 2 dias da nova data, é isso aí, Murilo. Se você vai fazer uma prorrogação, né, você vai prorrogar uma informação, você vai ter que fazer isso mesmo, tá? Essa prorrogação, ela é necessário que se faça em até 2 dias, contados da data da prorrogação, tá? Isso mesmo, tá bem certinho,
porque vai ter uma nova data inicial para você estar prorrogando o benefício emergencial, tá? E lembrando dos prazos de prorrogação, quando a gente fala em relação à suspensão, é no máximo de 60 dias. Quando a gente fala em redução de jornada com redução de salário, é 90 dias. A gente tem que... Bem, o sistema, via de regra, não vai permitir, não é para permitir ao menos, né? Ele deve dar algum aviso. Vamos lá. Aqui o Cláudio Henrique, em caso de relação ao bem, o empregador... Sim, aqui pergunto porque no meu caso, o Cláudio, complementando a pergunta, o Cláudio tinha feito a pergunta sobre em relação ao bem, ao empregado, a empresa terá... Sim, porque o que acontece, Cláudio? A empresa vai pagar como ajuda de custo a diferença entre o salário reduzido e o pagamento do bem, garantindo o salário recebido em abril. Sim, a empresa vai pagar aquela ajuda compensatória num valor, vai optar por fazer, né? Que legal, que bom que a empresa consegue fazer isso, né? Vocês entenderam o que a empresa aqui do que o Cláudio está me perguntando vai fazer? Como a medida provisória, a portaria, ela fala sobre poder, que pode, né, ter ali a questão de conceder esse valor a mais ali, como uma ajuda compensatória, a questão da ajuda compensatória do benefício, tem situações ali que a empresa é obrigada. A empresa vai ser obrigada quando tiver obtido o seu faturamento superior a 4.800.000 reais lá em 2019. No entanto, a empresa ela poderá fazer a ajuda compensatória nas demais situações. Então, ela poderá, não é obrigada a fazer. Aqui ele fala, né? A empresa lá com faturamento superior a 4.800.000 reais, ela é obrigada a fazer o pagamento da diferença. Agora, as demais, elas poderão fazer, tá? É opcional, por isso que ele quer saber. Então, pessoal, se puder me ajudar aí, ver se está aparecendo o valorzinho, para que o empregador consiga, então, fazer esse pagamento para esse trabalhador. Aqui o Diogo Dias, funcionário afastado dia 15 de janeiro e 6/4, fizemos afastado, deve ser por motivo de doença, alguma coisa nesse sentido, eu imagino aqui, Diogo. E dia 6/4. Fizemos a redução em 8/4, no entanto, mensagens de que ele não tem direito e está recebendo o benefício do regime geral de previdência social, mas o benefício foi cessado. Então isso é um problema de informação interna, é bom ligar para o 158 para ver o que se consegue resolver, tá? Então são problemas que eles estão processando informações de forma errada realmente, mas você fez tudo certinho, Diogo, você não tem que fazer mais nada, o que você pode é ligar para o 135 para ver se eles têm como solucionar esse problema, né? Ou reportar esse erro aí para quem é o responsável pelo sistema, né? Para quem está cuidando aí dessa operação e ver que está tendo erros, né, no sistema em relação a quem estava em benefício e teve o benefício cessado, certo? Mas deixa eu perguntar aqui também, a Previdência lá, com certeza, né, fez a cessação do benefício e você fez a informação no e-social, Diogo? É muito importante fazer a informação no e-social, trazer o trabalhador de volta, né? Ele tem a informação de afastamentos temporários no e-social, independente da sua empresa, de qual grupo ela seja, as informações de movimentação do empregado no e-social já é obrigatório para todos. E o programa emergencial ele tem confrontado com as informações do e-social. Então, eu te aconselho a dar uma olhada, né, e verificar se foi informado para o e-social o retorno desse trabalhador do benefício para a empresa, tá? Porque pode ser isso, pode ser também. Se não for enviado, pode ser que dá problema. Aqui a Érica Ferreira, mandei uma suspensão e depois a empresa avisou que a funcionária é aposentada. Lá no empregador web aparece como processado. Fica bem tranquila, Érica, não tem problema. Como é aposentado, ele não vai receber o valor, a empresa não vai sofrer qualquer penalidade.
o que vai acontecer é que ele não vai receber e foi processado, né? Se depois, quando tiver aí a opção de exclusão e você quiser excluir, tudo bem, mas não vai gerar problema nenhum aqui, tá? Em relação a isso, você tem informado, fica bem tranquilo. Aqui a Simone Linhares, fiz a redução de salário por 30 dias. A empresa quer prorrogar, como deve ser informado? Devo colocar a data de um novo início ou usa a data de início dos primeiros 30? Não, aqui você vai prorrogar, como possivelmente esse benefício já foi até processado, você, neste caso aqui, pode mandar um novo com a nova data de início, tá? Que é o dia seguinte, prorrogando esse benefício. Você vai lá e prorroga, tá bom? Que agora, como já foi processado, já foi pago, é só prorrogar. Quando era nos primeiros dias, a gente até dizia para, como não tinha sido pago, não tinha passado esse período ainda, enviava novamente. Mas agora que já passou, você envia um novo, tá bom? Aqui o Gilson Alves Cardoso, de São Bernardo do Campo. Para a redução de jornada, a empresa é obrigada a pagar ajuda compensatória? Não, a ajuda compensatória, ela é obrigatória no caso de suspensão contratual, tá? Em relação àquela empresa com faturamento superior a 4.800.000 reais. As demais situações, ela não é obrigada a pagar ajuda compensatória, é só para quem teve a suspensão. Isso tá de forma bem clara aqui na própria portaria 936, que ela fala aqui, tá? Ajuda compensatória. Lá no artigo 8º, parágrafo 5º da medida provisória, ela diz: a empresa que tiver auferido no ano calendário de 2019, né, 4.800.000 reais, ela vai fazer o quê? Ela deverá, né, ela poderá suspender o contrato de trabalho de seus empregados mediante o pagamento da ajuda compensatória. E aí depois, lá no artigo 9º, ele diz: o benefício, né, poderá ser acumulado com o pagamento pelo empregador de uma ajuda compensatória mensal. Tá? Então, aqui ele está dizendo que poderá, lá em cima ele deverá, que é o caso do nosso colega aqui antes, que a empresa vai pagar ajuda compensatória, tá? E deverá ter o valor definido no acordo individual. Então, é bem importante esse percentual aqui tá definido já no acordo que foi feito com o trabalhador. Como passa o tempo, gente? A gente está quase 1 hora aqui conversando, já passa muito rápido, né? A empresa quer alterar a data da suspensão do contrato, aonde eu informo isso no empregador web, a Lúcia Aparecida. Lúcia, se a gente está falando de alteração de início, né? Aí você vai ter que enviar a informação novamente, tá? Ou alteração de fim, você está alterando, você não está prorrogando, você está fazendo uma alteração de uma situação que está em andamento, tá? Então, você tem que enviar tudo novamente, tá? Com a alteração. Se puder depois aqui, Lúcia, é bem importante a gente ver qual que é a alteração da suspensão. Vai alterar o número de dias, vai retornar antes, porque temos que cuidar que quando a gente faz uma alteração, a gente tem a data de início, né? A princípio, se você mandar com outra data de início, não sobrepõe e fica as duas informações, tá? Aqui a Janeide Andrade. Demissão nesse período tá um caos, o site da Caixa não funciona. Calma, Janeide Andrade, tá todo mundo na mesma situação, todo mundo ficando de cabelo em pé ou sem cabelo, ou cabelo branco, tá? Mas um dia de cada vez, respira fundo. Vai lá, toma um cafezinho, né? Come um chocolate. Eu sei que engorda, mas vai lá, come o chocolate, dá uma relaxada, respira fundo, vai lá e faz uma coisa de cada vez, tá? Daqui uns dias isso vai passar, isso é um momento. Graças a Deus, isso é sazonal na vida do departamento pessoal. Isso não é algo que vai perdurar. Daqui uns dias, né? Ou uns meses mesmo assim, vai passar e aí vai voltar à normalidade. Mas por enquanto é manter a calma na medida do possível, né? Manter a sanidade para a gente conseguir desenvolver da melhor forma possível e que a gente não adoeça, né? Com tanta coisa para fazer, às vezes a gente fica estressado, acaba ficando doente e não vai resolver os problemas, né? Muito pelo contrário, vai ainda potencializar esses problemas, tá? Então vai lá, faz algo aí que você gosta, dá uma relaxada, respira fundo, né? E bola pra frente, tá bom? Que bom que você tá aí para poder auxiliar essas empresas, né? E poder, de certa forma, a gente tá ajudando aí
tanto as empresas quanto os empregados nesse momento aí bem delicado que a gente vem passando, tá? Pensa sempre na questão toda que você tem o seu papel importante aí nesse momento, né? E gratidão por a gente ter emprego, para a gente estar trabalhando e poder estar ajudando as pessoas também. E vai passar, fica tranquilo. Aqui, o salário família é devido quando o funcionário está suspenso o mês todo? Olha, pessoal, essa questão do salário família, ela é bem polêmica, tá? Por quê? A questão do salário família, ela é um benefício da Previdência Social. E esse benefício, ele tem regras previstas por lei, que não seria devido, né, em algumas situações. Por exemplo, não é devido se a renda do trabalhador ultrapassa ali o limite, se o empregado não está, por exemplo, agora no mês de maio, tem que trazer comprovante de frequência escolar para apresentar na empresa e tem que apresentar também ali a carteirinha de vacinação. Então, via de regra, para não pagar esse benefício, seria nessas situações. Como a questão do benefício emergencial é algo atípico e a própria legislação diz que ele não teria a suspensão dos demais direitos, né? Claro que ele fala numa situação ali dos benefícios, tá? Aqui esse é um benefício da Previdência Social. Então, entende-se que mantém sim, tá? A questão do salário família, até porque se vocês observarem a própria portaria, ela diz que o benefício é devido independentemente dos dias efetivamente trabalhados. Por exemplo, o empregado que falta ao trabalho o mês inteiro, ele tem 30 faltas no mês injustificadas. E a remuneração que seria devida para ele está na faixa salarial. Ele vai ter direito igual. Então, eu não entendo por que na suspensão ele não teria. Então, o meu entendimento particular aqui, Débora falando, eu entendo que sim, tá? E aí, uma analogia que a gente pode fazer, e eu ainda não vi isso na prática, é se quando faz a suspensão para o doméstico, ainda está saindo lá, está sendo pago pelo E-Social, porque você faz a suspensão e se tem salário família, você teria que processar esse benefício, tá? Eu entendo que sim, pelas regras previstas na legislação do salário família. Tem entendimentos contrários, mas a minha posição é que sim, em razão do que fala aquela portaria que sai anualmente, que diz que o salário família é devido independentemente, né, do número de dias ali que ele tenha trabalhado ou não, que isso não influenciaria. E se a pessoa falta o mês inteiro, ela ganha salário família, tá? Eu entendo que sim, tá bom? É Marcele Guimarães. Aqui a Daniele Zanato. No empregador web está aparecendo vínculo não encontrado, sendo que foi processado e era por funcionário já ter recebido. Foi processado, pode ser uma falha. Daniela, você chegou a verificar com o empregado se ele consultou lá no empregador, lá na CTPS, né, no aplicativo da CTPS digital, se tem ali algum valor, qual é o andamento do processo para ele? Porque vínculo não encontrado geralmente acontece quando não foi enviadas as informações para o E-Social. Isso tem dado bastante problema, né, de algumas empresas, muito embora já esteja obrigada, ainda não enviou para o E-Social e está dando problema ali. Tá? Então, Daniele, pede para ele olhar na CTPS dele, não esquece, pede para ele atualizar ali o aplicativo da CTPS, que ela teve atualização, e para verificar qual é o andamento. Se não tiver nada realmente, a gente vai ter que buscar a origem do problema. Via de regra, aqui não tem ainda como você verificar erros e você está dizendo que foi processado e era para o funcionário, não apareceu erro nem nada. Está aparecendo vínculo não encontrado. É que se deu vínculo não encontrado, sendo que foi processado. Bom, foi processado e foi dado essa mensagem. Entendi eu agora lendo novamente. Então tem que ver o porquê. Primeiro você vai fazer o seguinte: você verifica se o E-Social foi informado direitinho, ok, se foi a informação do S2 e 200 do trabalhador. Depois você vai olhar a informação que você enviou, se os dados estão todos corretos, o nome da mãe, o nome dele, a data de admissão, data de nascimento, ver se está tudo ok. E aí, se foi processado, eu entendo que deu como vínculo não encontrado, você manda de novo, só que não esquece de printar a tela, porque você está mandando de novo e isso você mandou dentro do prazo, tá? Printa a tela, porque foi um erro do sistema,
e para você se garantir depois para que o benefício seja pago desde aquela data, tá, Daniela? Mas faz isso, faz esses processos para ver qual vai ser o resultado. Essa é a orientação que eu tenho para te dar para tentar solucionar esse problema agora. Aqui a Giza Soares, como funciona em caso de funcionário que aderiu à suspensão e após recebeu o atestado de médico de mais de 15 dias? Bom, Giza, se ele está com o contrato suspenso, não há o que ele apresentar atestado médico para a empresa, porque ele já está afastado, ele já está com a suspensão, ele não está trabalhando, então ele já está repousando, ele não precisa se afastar das atividades pelo período em que ele se encontra doente, né, ou ele com algum problema de saúde, porque ele já está afastado. Então, teoricamente, ele não teria que apresentar esse atestado, tendo em vista que essa enfermidade, né, ela veio posterior à suspensão, tá? Se fosse antes, daí não poderia ser suspenso, mas como aconteceu durante a suspensão, não há nem que apresentar para o empregador, porque ele já está recebendo igual, tá bom? Aqui a Cláudia, né? A empresa tem apenas um funcionário e optou por suspender e este ganha 4 salários. Precisam enviar ao sindicato do acordo? Sim, naquelas situações em que o trabalhador ele receba mais do que, acho que R$ 3.135, tá? De 3.135 até o teto, que é das 6 mil, dá 12 mil e pouco. Para quem ficar aqui dentro desse valor, sim, precisa enviar, fazer o acordo, homologar lá no sindicato, tá bom, Cláudia? Vou responder aqui mais umas 2 perguntinhas. E ainda vai ficar o pessoal aí com dúvidas, né? Mas é que às vezes acaba repetindo, né? As perguntinhas, vamos lá. Aqui a Cláudia, né? A situação tá punk mesmo, faz parte, Cláudia. Todo cuidado é pouco, eu confiro umas 2, 3 vezes antes de enviar essas informações. É importante realmente aqui o que a Cláudia faz de conferir para justamente ser processado corretamente, para não dar problema de erro. A gente tem que fazer com calma. Eu sei que a gente tem pressa. Agora, o momento é realmente de muito trabalho. Mas, igual, se você fizer com pressa, fizer errado, vai dar problema, vai ter que refazer de novo, tá bom? Aqui, e a pensão aqui, a Renata, né? Renata, e a pensão alimentícia descontado em folha na redução de jornada? Bom, na redução de jornada, ele ainda tem valores que ele vai receber. Via de regra, é bem importante essa questão da pensão alimentícia, ele é um documento da justiça, né? Então, da vara da família. Então, você não pode simplesmente deixar de pagar ou fazer qualquer situação que não tenha uma alteração, né, por questão processual. Então, se tem aqui a pensão alimentícia e o valor descontado em folha, às vezes nem dá para pagar o valor da pensão alimentícia, você vai ter que verificar com a vara da família, que é onde tem esse processo, para verificar qual o procedimento aqui, Renata, porque a legislação trabalhista, ela é omissa quanto a isso, porque isso é uma questão processual, tá? Então, tem situações de pensão alimentícia que o contrato foi suspenso, que a jornada foi reduzida, para mexer em qualquer situação disso, de não pagar, né? Porque a empresa, vem um documento para a empresa da vara da família, que a empresa é que tem que fazer o desconto e efetuar o pagamento. Então, para qualquer alteração nisso, é uma questão processual, tem que ver com a vara da família para ver qual o procedimento, né, vai ser agora deliberado para essa empresa em questão, tá bom? Aqui, serviços contábeis, é a última, tá? Aqui, ó. A gente tem mais 5 minutinhos. Como fazer a redução de salário de licença maternidade? Não faz a redução de salário de licença maternidade, tá? Aqui, licença maternidade é um direito que o trabalhador tem, a trabalhadora tem, de garantia de emprego e de renda. Então, durante o salário, durante a licença maternidade, não tem redução. É normal, tanto é que se orienta, inclusive, que no período que ela está estável, não pode nem ter aquele acordo de redução ou de suspensão, porque nós temos aí, vai confrontar o direito do trabalhador, que é a estabilidade, que é a garantia de emprego e renda,
tá? Então, não tem como fazer redução, mantém tudo igual aqui, tá? Para a questão da licença maternidade. Isso aí, pessoal, bastante coisas que a gente conseguiu ver hoje, né? Hoje a gente conseguiu, acho que, sanar bastante perguntas. Ainda fica algumas questões, mas aí eu já indico para vocês, tá? E eu vou compartilhar a minha tela para que vocês possam, então, conhecer aqui, saber um pouquinho mais como vai funcionar. Nós teremos um treinamento agora neste sábado, tá? Esse treinamento, ele vai ser sobre as medidas provisórias. Tudo que está acontecendo é um treinamento de 5 horas, ele é AD, ele vai ser ao vivo, tá? E ele vai abordar todos os temas aqui em relação a essas medidas provisórias, tá? Então, é bem importante a gente buscar esse conhecimento, né? Por mais que a gente tenha aqui informação gratuita, a gente tem também aqui esse curso que ele é voltado e ele é muito bem trabalhado aqui pelo nosso professor, o professor Rafael Bastos, que ele é advogado e ele tem especialização aqui em direito do trabalho. Então, tem muita propriedade para falar sobre o assunto, né? Das dúvidas que pairam aí no nosso dia a dia, tá? Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Vou só verificar aqui. Bom, aqui, pessoal, nós temos o curso, então, do Covid-19, Medidas Trabalhistas Preventivas, em que ele vai trazer para vocês todas as orientações a respeito, né, do que está acontecendo, medida provisória 927, 936 e 946. O investimento, pessoal, ele pode ser parcelado em até 12 vezes. Então, vale muito a pena, é 12 vezes de 12,47, ou então um valor à vista de R$ 147. E o que vocês vão ter aqui em relação ao conteúdo, tá? Aqui, módulo 1, Direito do Trabalho, medidas excepcionais trabalhistas em tempos de pandemia. O tema 2, redução de salário e jornada de trabalho e jornada e benefício emergencial. São tópicos do momento, que é o que está acontecendo. Aqui, redução de salário e jornada de trabalho, demais aspectos. Aqui, a suspensão temporária do contrato de trabalho, requisitos e ajuda compensatória mensal. Benefício emergencial na suspensão do contrato de trabalho. Aqui também o tema, né? Suspensão do contrato de trabalho e demais aspectos. Então, vai ser trabalhado aqui também julgados do STF, né? Na cautela ali da ação direta de inconstitucionalidade, trabalho intermitente, medidas de enfrentamento da pandemia, tá? Então, olha quantos assuntos serão abordados durante 5 horas, será ao vivo, EAD, na plataforma da NIT Treinamentos. Aqui, antecipação de férias individuais, trabalho intermitente da medida provisória, banco de horas antecipado, demais disposições da medida provisória, dispensa de empregados em tempos de pandemia, dispensa de empregados em tempos de pandemia por situação de força maior, né? Dispensas coletivas e parcelamento de verbas rescisórias. Então, tudo isso vai ser abordado, seguro-desemprego, medida provisória 946, PIS/PASEP, saque de FGTS, processos do trabalho, suspensão dos prazos processuais, suspensão do prazo para pagamento dos acordos judiciais, fato do príncipe, responsabilidade do Estado, fiscalização trabalhista e doença ocupacional, né? Então, além do conteúdo, você também vai receber material das aulas para download e certificado de participação de 5 horas. Então, vale muito a pena. Eu convido vocês a participar. Abaixo da live tem o linkzinho para vocês participarem desse curso. Então, sábado vai ser uma tarde inteira de imersão de conteúdo valiosíssimo. Vocês terão a certificação, tá? E vocês vão ter o bônus aqui, ainda além do curso tem um bônus, que é Programa Emergencial de Suporte, de Suporte e Emprego, na medida provisória 944, que será abordado no curso ao vivo. Aqui o pessoal já, né, que já participou aí com o professor Rafael dos cursos, agradecendo, tem os depoimentos das aulas do professor. E aí, aqui nós temos o professor Rafael Bastos, né, como eu comentei para vocês, é especialista em direito processual e também especialista em direito do trabalho.
E aqui as informações, né, de pagamento, o investimento que vocês vão fazer. Então, o investimento é 12 vezes de R$ 14,32 parcelado no cartão, ou vocês podem fazer à vista R$ 147. Então, vale muito a pena fazer a inscrição, porque vai ser uma tarde inteira de imersão de muito conhecimento, aonde vocês vão poder também estar participando e tirando as dúvidas com o professor Rafael, tá? Então, para participar, é só clicar no linkzinho ali abaixo da live para fazer a inscrição, ou então no chat aqui do ladinho, que vocês fazendo ali, entrando ali no chatzinho, vocês já vão verificar o link para fazer o curso, podem tirar todas as dúvidas também com a NIT Treinamentos, para saber aí algo mais que porventura tenha ficado dúvida aí, tá? Então, convido vocês a participar, tá? Não deixem de obter mais conhecimento, por mais que eu venha aqui e fale, a gente sabe que o tempo realmente é muito curto, tá bom? E é bom, né? A gente tem que estar sempre aprendendo, sempre se especializando cada dia mais, porque tá bem complicado, né, de manter a atualização aqui. A gente precisa estar cada vez mais atualizado, né? Vamos lá. É isso aí, pessoal, tá? Então, a gente já tá aí no nosso minutinho de encerramento. Eu espero ter ajudado alguns de vocês. Eu sei que a gente não consegue, muitas vezes, atender todo mundo, mas, como eu disse, as dúvidas são recorrentes, tá? Espero realmente ter contribuído. O pessoal que tá participando, se puder deixar o like aí pra gente, vai lá e só dá, né, o likezinho ali dentro da live, desta live que vocês estão assistindo. Compartilha. Se vocês também, pessoal, quem quiser aí acompanhar a NIT Treinamentos e quiser receber as informações, né, outras informações, a gente traz também outros conteúdos trabalhistas. A gente tem trabalhado muito forte nessas medidas agora, porque é o calor do momento. Mas a gente também vai trazer aqui ainda muito mais conteúdo gratuito da área trabalhista para vocês, aplicação diária e resolução de problemas do dia a dia. Para isso, vocês se inscreve aí no canal do YouTube da NIT Treinamentos, vai lá e aciona o sininho de notificação, que tão logo tem uma live ou um assunto, vocês serão notificados aí, tá? Da participação aí da live ao vivo que a gente vai entrar aqui e vai ter com vocês. Vai lá e dá o joinha também para contribuir, para que esse conteúdo ele seja distribuído para um número maior de pessoas, tá bom? Deixo aí o meu muito obrigada, tá? Obrigada pela participação, pela colaboração com as perguntas de vocês, porque a gente fez essa live de perguntas, né? E as perguntas são realmente muito interessantes para a gente poder, né, tá aí fazendo essa ajuda aí no dia a dia, né? Então, tá. É isso aí. Aqui tem uma pergunta, uma última pergunta que eu quero responder antes de ir embora, aqui a Tânia, né? No site do empregador web, ao fazer manualmente, não aceita nem com a data nova e nem prorrogação de suspensão. Isso tem acontecido. Aí o que vai acontecer? Você tem que fazer a importação do sistema. Isso é um fato, tá? Aqui é a Tânia. Então você vai alterar no sistema e vai fazer a importação, tá bom? É isso aí. Obrigada, pessoal, e até amanhã.